Tá bem? Então tá. Tá. Queria agradecer, eu não sei se alguém do Senapec vai fazer a apresentação, Lilian, minha apresentação, se eu posso me apresentar. Então, a professora Renata Carina Reis, eu acho que ela ainda não entrou, professora. Tá, Se eu você vou, quiser, eu isso. acho que eu posso ir me apresentando, eu já vi a carinha de algumas pessoas conhecidas, né, tanto docentes quanto de alguns alunos que já trabalharam comigo ou que fizeram a disciplina. Então, eu sou a professora Renata Pereira, eu sou do Departamento de Enfermagem Geral Especializada. Na graduação, eu trabalho com a disciplina de enfermagem perioperatória e na pós-graduação, eu trabalho com os métodos de síntese de conhecimento, né, que são as revisões, e com a pesquisa experimental com a professora Angelita e com a professora Amanda. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre revisão sistemática e, mais especificamente, eu vou falar da revisão sistemática de intervenção em saúde. Né? A gente hoje, os outros tipos de revisões têm crescido muito, né? As revisões sistemáticas de estudos observacionais, de estudos transversais, de estudo diagnóstico. Se vocês entrarem no Prisma Statement, vocês vão ver que tem pelo menos, né, tem as de intervenções de saúde com networking, meta-análise. Então, uma área de conhecimento que tem se ampliado muito e com a tecnologia e o acesso à informação avançado muito rapidamente, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Pereira, eu sou líder, junto com a professora Cristina Galvão, do grupo de pesquisa prática baseada em evidências na saúde, do diretório do CNPq. Nós temos trabalhado mais ou menos com os métodos de revisão há um pouco, aí uma década mais ou menos, e aqui eu trago assim só para vocês verem alguns exemplos e até para animá-los, né, de que fazer revisão, a gente tem a sensação de que é algo fácil, né, mas na verdade não é que ela seja impossível, mas ela exige algumas características da pessoa, né, e o sistemática não é à toa, é porque a gente precisa mesmo ter um padrão de trabalho com ferramentas que nos isente de qualquer viés, né, dessa revisão. Então, se a gente conseguir olhar para temas, né, temas, a gente chama de, a Cochrane usa muito isso, né, que tem top trends. Hoje vocês veem muito claramente que um top trend é o quê? Covid, vacina de Covid, variante, né? Então, isso, quem tem pesquisado isso, tem conseguido muito fomento e publicado muito rapidamente. Né? Então, isso é importante até para a gente saber o que a gente publica, que revista teria interesse naquela síntese de conhecimento, e aonde eu vou colaborar, porque aí eu preparo toda a minha revisão já olhando para isso, mesmo que minha revisão for uma dissertação de mestrado, né, eu tenho que já pensar em tudo isso. Nós trabalhamos com os resultados, né, de revisões, né, a síntese do conhecimento, olhando para a prática baseada em evidência. Então, eu estou ali na beira-leito, a gente trabalha com muito, a gente entende, a gente incentiva que as revisões elas devem ser feitas com algo que inquieta você, algo que você precisa saber da prática clínica, da sua área, qualquer área de saúde, né? Hoje a gente tem visto muito a judicialização da saúde, então o direito tem feito muitas revisões, né? Para a gente buscar, né? A gente não chama mais de padrão ouro de evidência, mas é tão rápida a produção de conhecimento e muda-se tanto que a gente tem padrões de referências, né? Nesse momento a referência é essa, né? E que pode mudar, então não tem mais o padrão ouro, porque quando a gente falava do gold standard, dava a sensação de que era estático, né? E isso não é estático. E aí a prática baseada em evidência,
Para quem não sabe, a enfermagem, ela tem uma única certificação de qualidade, né? Então, assim, quando a gente vê instituições hospitalares, né, várias instituições, não só que para o hospital, para convênios de saúde, acreditações, elas são algo que melhoram os seus scores, seus controles de qualidade, indicadores de saúde. E a enfermagem, ela só tem que é o Magnet, e que ele é feito baseado na evidência. Então, você vai à beira-leito, você identifica aquela situação do paciente e você vai colocar em prática a busca da melhor evidência, né? E a gente ainda entende que, se eu estou falando de uma intervenção de saúde, a melhor evidência, ela advém de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados que testaram aquela situação, né? Que eu quero ver a intervenção para o meu desfecho, e avaliou-se, às vezes, consegue-se conduzir uma meta-análise e aí ver a certeza dessa evidência. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Então, ele é um conceito bastante amplo e a gente trabalha com as revisões com esse conceito de melhorar a assistência ao paciente, né? Então, hoje, muitos hospitais renomados do país tem chamado a gente, o nosso grupo, para tentar implementar essa certificação. Até hoje, ninguém contém uma certificação para a qualidade da assistência de enfermagem. Eu estou falando mais específico para os enfermeiros, né? E a prática baseada em evidências é algo que tem sido usado há bastante tempo na enfermagem, e todos sabem que ela veio do movimento da medicina baseada em evidência. Então, quem começou esse movimento lá na década de 70 do século passado foi a medicina. E aí as outras áreas de saúde começaram a implementar. E hoje a gente tem estudos, né, ensaios clínicos que respondam às nossas perguntas de pesquisa de intervenção de saúde e nos permita fazer revisão sistemática com meta-análise. Aí é a meta-análise simples que eu estou falando. Quando eu falo de revisão sistemática, a gente tem duas grandes instituições, né, que auxiliam, que preconizam, né, além do Prisma, né, que é um checklist, eu tenho instituições onde todos esses pesquisadores, né, e divulgadores desses conceitos e conhecimentos, e sempre vão melhorando, né, essa condução, estão ligados à Cochrane, né. A Cochrane, a gente tem que sempre, ela tem a entrada pela BIREM, mas ela acaba não sendo tão atualizada, eu nem sei mais tempo, porque eu sempre entro pela Cochrane Library. As revisões da Cochrane, elas não são disponíveis, elas gratuitamente, elas são depois de um tempo, e elas, quando você consegue desenvolver uma revisão Cochrane, né, entrar no grupo, que tem aquele interesse em fazer a sua revisão, porque não basta você ter uma ideia, basta que você tem que ter uma ideia, além de ter uma ideia de que ela seja muito boa, tenha viabilidade, ninguém tenha pensado nela ainda, né? E aí você vai ter toda a assistência da Cochrane. Então, qual que é uma diferença de uma revisão sistemática? E quando eu falo de revisão Cochrane, eu estou falando de revisão de intervenção de saúde, né? Ela segue o handbook da Cochrane, que é um handbook que foi atualizado no ano de 2019. Você pode comprar ele fisicamente, mas você tem ele em acesso gratuito pela internet. Você tem que ter uma publicação prévia do protocolo dessa revisão, né? Então, quais são, como que você vai conduzir essa revisão e depois a publicação, e essa publicação é pela própria Cochrane. Eu tenho que ter uma busca que a gente chama de busca exaustiva, ela não pode ter restrição de idioma nem de ano, ela tem que ser algo que vai exaurir mesmo a literatura, porque quando eu entendo a diferença de uma revisão com método, é aí que está a diferença. Eu busco o que existe sobre aquela temática,
sem o viés da minha seleção. Então, eu tenho que ter padrões reproduzíveis, né? Quando a gente faz uma revisão para um projeto de pesquisa, e a gente está defendendo uma ideia, a gente cita os artigos que falam a mesma coisa que a gente, né? Que pensa como a gente. A gente não tem um critério de busca que me isente dessa escolha, tá? Então, isso é uma coisa muito importante quando se fala de revisão sistemática. E todas as etapas após a busca, né, dos artigos, né, porque eu tenho um revisor principal, eu tenho que ter uma equipe, e uma equipe ampla, né, pelo menos 6 revisores aí, pesquisadores que tenham expertise tanto no método quanto na temática. Eu preciso, depois que tenha essa pergunta de pesquisa bem elaborada, bem discutido, protocolo de revisão, a gente tem um prisma P, que é um prisma que nos orienta o que deve ser colocado num protocolo de revisão, e aí revisão de intervenção. A partir, então, dessa busca, né, da pergunta, tudo que eu faço a partir desse momento tem que ser sempre por 2 avaliadores de forma independentes, com um terceiro que seja um expertise maior, o head, né, o chefe daquela equipe, que vai resolver os conflitos, e isso tudo muito bem desenhado. Uma outra coisa que a Cochrane fala para a gente é assim, ó, quando você tem estudos que respondem a sua pergunta, mas às vezes não tem um dado lá para você fazer a revisão, não tem a média, eu vou fazer uma revisão sobre, a professora Cristina Galvão trabalha muito com hipotermia intraoperatória, não tem a média, que é uma variável contínua, né, a temperatura corporal não tem a média, então eu entro em contato com esses, dos 2 grupos, do grupo intervenção, do grupo controle, então eu mando para o autor um e-mail pedindo esses dados, às vezes, ou o estudo dele, eu tive um exemplo, eu trabalhava só com pacientes transplantados de células-tronco, e o autor trazia pacientes oncohematológicos, transplantados ou não. Eu entrei em contato com o grupo de pesquisador, isso quanto mais recente é o artigo, mais fácil, e eles abriram o banco de dados para eu poder fazer a revisão, para eu fazer a meta-análise dos eventos ocorridos somente naquela parcela de pacientes que me interessavam. Então, eu tenho que ir atrás de tudo isso. Às vezes eu não vou conseguir, mas eu tenho que ter tentado. A gente, ultimamente, a nossa equipe, né, de revisão, nós temos feito a avaliação metodológica dos estudos, e a gente tem mandado para os autores desses estudos, né, o formulário preenchido, para ver se eles concordam ou não com a nossa avaliação, e a gente dá 7 dias para eles responderem. Se eles responderem, ok, se não responderem, ok também, mas a gente descreve isso na metodologia, porque não é só uma avaliação de 2 revisores e um terceiro, mas você dá a oportunidade do autor dizer se realmente foi aquilo que ele quis escrever, e eu tenho ferramentas, né, para avaliação do risco de viés, que não necessariamente eu preciso estar desenvolvendo uma revisão Cochrane para usar, né, muitos revisores usam, que é o Risk of Bias, né, que hoje a gente está na versão 2.0, então a gente tem um formulário que tem um fluxograma de avaliação da evidência, para ver, e aí a gente joga no Excel essas respostas, né, tem eles têm uma planilha que eles disponibilizaram gratuitamente, e eles colocam para a gente, são 5 domínios hoje, antigamente eram 7, e hoje a gente tem por estudo, a gente tem um overall, né, então ele dá para a gente, olha, esse estudo tem um risco, tem baixo risco de viés, alto risco de viés, ou um risco de viés incerto. Antigamente não era assim, antigamente ele só me dava a imagem, tá? Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. E uma outra exigência de quando se faz uma revisão
registrada pela Cochrane, é que você tem que atualizar constantemente. Só que quando você faz parceria com essa instituição, a própria instituição, ela coloca para a gente se saiu ou não estudos novos que possam ser incluídos. Então, a gente vai atualizando e mudando a dinâmica dessa revisão, né? Então, hoje tem muita gente que fala em revisão viva, né? Que uma revisão sistemática, ela é viva, ela está sempre podendo ser atualizada, tá? Eu acho que até aqui são coisas muito específicas da Cochrane, e eu vou trazer para vocês, então, o que é uma revisão, né, sistemática, né? Então, eu sempre vou olhar a efetividade de uma intervenção versus um controle, né? Essa intervenção é aquilo que eu tenho de novo, né? E o controle era o cuidado usual. Então, geralmente eu vou ver, né, aquilo que chega de novo, né? Por exemplo, eu trabalho, quem não é da área da enfermagem, fica mais difícil esse meu exemplo, né? Mas eu trabalho com um tipo de curativo muito específico, que é um curativo de clorexidina impregnado. Esse curativo é um curativo estéreo, que as evidências têm mostrado que ele, no catéter venoso central, ele reduz a infecção relacionada ao catéter, que causa um custo muito grande, tanto de morbidade quanto mortalidade para o paciente. Só que é um curativo que custa, vamos pensar numa licitação aí do HC R$50, contra um de curativo de gaze com fita adesiva, que não fica nem R$1,50. Então, eu tenho que ter certeza do benefício, da efetividade dessa intervenção, para conseguir incorporar isso na nossa política de saúde, que é como se funcionam os nossos hospitais públicos, né? Os hospitais privados, você consegue isso com uma maior facilidade, tá? Como a gente já falou, é um método que necessariamente eu tenho que ter uma busca ampla e exaustiva, inclusive na literatura cinzenta, né? Que a gente fala que é aquela literatura não publicada, e aí eu tenho várias formas de recorrer a isso. Hoje eu tenho o Google Scholar, eu tenho uma base que chama Open Gray, eu posso consultar banco de teses e dissertações, porque às vezes elas não foram publicadas, mas elas respondem à minha pergunta. Então, eu tenho que garantir também essa literatura cinza quando eu falo de uma revisão sistemática, né? E os meus critérios, eles têm que ser muito claros e reproduzíveis, né? Além disso, eu tenho que ter uma avaliação da qualidade metodológica do estudo, e aí, como eu falei para vocês, com uma ferramenta, a de ensaio clínico hoje, a mais utilizada e mais confiável é a ROB 2.0, e para os quase randomizados, né, para os ensaios clínicos, que eles não têm uma randomização apropriada, a gente tem o Robbins Intervention, né, que também me dá o risco de viés desses estudos. Eu posso misturar, professora? Tudo depende do que, se é um estudo que testou a mesma intervenção e avaliou o mesmo desfecho, o que eu tenho que separar são os que são randomizados, clássicos, e os não randomizados, e usar a ferramenta adequada, e não tratar todos os estudos da mesma forma, tá? E a síntese dos resultados, isso é uma coisa que tem sido hoje muito falada por todos os colegas que são revisores, que a hora que eu vou dar o parecer de uma revisão sistemática que veio para a publicação, eu tenho que ver se esse protocolo que foi publicado, né, a idealização da revisão, se está adequado ou não, porque às vezes a gente vai se desviando desse protocolo, e a gente esquece de editar esse protocolo. Então, a gente tem que ser muito fiel ao nosso protocolo de pesquisa, né? Então, como eu falei para vocês, a gente entende que uma revisão sistemática de intervenção que vai olhar a efetividade
de uma intervenção de saúde, a evidência, a referência para eu poder implementar na prática clínica o melhor cuidado daquele paciente é uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, de preferência aí com um número grande e com uma semelhança muito grande entre os estudos, que eu consiga fazer uma meta-análise. Tá? Uma outra grande instituição que se faz revisão sistemática, mas ela faz de uma forma um pouco diferente da Cochrane, é a Joanna Briggs, tá? E a Joanna Briggs, ela tem o conceito do protocolo, ela tem o conceito da busca exaustiva, mas ela reúne todo tipo de delineamento que responda de alguma forma à efetividade da minha intervenção. E aí o que fica difícil é a gente apresentar os resultados desses dados, né? Porque você pode apresentar tanto revisões, estudos quant quanto quali, dependendo da sua pergunta. Eu não tenho experiência com isso, porque as minhas perguntas, elas são muito direcionadas à prática clínica, e elas acabam sendo perguntas quantitativas, que a pesquisa quantitativa responde. Então, eu vou ter ensaios clínicos randomizados e não randomizados. Hoje a gente tem feito meta-análise de prevalência, né? Então, trabalhando com estudos transversais, mas daí eu não vou ter efetividade, eu vou ter a prevalência, né, uma busca exaustiva sobre a prevalência de uma situação particular, mas a gente tem hoje softwares, né, para fazer meta-análise de estudos observacionais, de estudos de prevalência, networking, meta-análise. Então, o conhecimento, ele tem crescido muito, tá? Até aqui, tudo bem? Vocês estão me escutando? Eu não caí? Sim, tá tudo certo, professora. Pode continuar. Obrigada. Então, assim, quando eu vou propor fazer uma revisão, seja ela Cochrane ou não, a minha primeira pergunta é: já tem alguma revisão sobre esse assunto? Né? Eu tenho que saber isso. Eu não posso fazer porque vai ser até desgastante para mim, fazer um protocolo, reunir uma equipe, propor as ferramentas, daí chego e vejo que tem uma revisão publicada exatamente como é que eu queria. Como que eu vou fazer, né? E isso a gente tem que até checar nas bases de dados de protocolo de revisão. Eu entrar lá no Próspero e ver se alguém já propôs uma revisão igual à minha. Porque daí eu tenho que pensar em soluções para esse meu problema. Se esse protocolo está antigo, se esse grupo está seguindo com essa revisão, se eu vou fazer contato com esse grupo e tentar me integrar ao grupo, que isso já aconteceu e às vezes acontece, né, alguém que deu pontapé mesmo, tá? Então, eu tenho que buscar na Cochrane, que é a Centro, eu tenho que buscar no Próspero, nos registros Cochrane de revisões, então eu tenho que ter certeza que não só publicada, mas se não tem ninguém que já pensou, já registrou aquela ideia. Se existe, o que eu faço? Eu desisto? Assim, o que a gente tem que a gente pode ver? É uma revisão antiga, é uma revisão que houve uma mudança muito grande para aquela intervenção de saúde, ou aquela revisão sistemática, ela tem como ser conduzida com ferramentas mais adequadas, eu fazer um grade mais detalhado, eu apresentar algo novo? Se sim, eu posso seguir em frente. Agora, se eu não posso agregar nada àquilo, não entrem, não percam a energia de vocês. Proponham algo diferente, vejam um outro desfecho, né? E isso do protocolo que eu falo para vocês, às vezes a gente vê, principalmente hoje, a China é uma grande produtora de revisão sistemática, né? Eles estão até começando a robotizar essa extração de dados. E aí a gente vê que tem vários protocolos, né, registrados lá, e aí a gente tem que entrar, assim, em contato, porque é aquilo, né, eu sempre falo isso, o não na vida a gente sempre tem,
Então, assim, o máximo que você pode é ter certeza desse não. Então, consultar esse grupo, quem que é o responsável, para ver se você não pode entrar nesse protocolo, tá? Aqui é o livro da Cochrane, o físico dele, né? E tem também, vocês que têm muita facilidade, os nativos digitais, tem ele que você pode acessar de forma online a todo momento, tá? O que eu queria dizer para vocês é que a grande maioria dos revisores hoje, né, eu tenho os grupos dentro da Cochrane, grupo da asma, grupo da anestesia, grupo da feridas, que a gente preenche um protocolo inicial com a equipe, a qualificação da equipe, e eles podem aceitar ou não a sua ideia, e você conduzir essa revisão Cochrane com o suporte da Cochrane, que daí é totalmente diferente. Aí quem faz a busca já é o próprio grupo, ele já tem uma busca pronta. Se vocês olharem para as revisões Cochrane, elas têm critérios muito rigorosos, então você consegue reunir muito pouco estudos, né? Eles estão mudando um pouco. Então, a gente trabalha com ferramentas da Cochrane, mas nem sempre, né? Eu até hoje não desenvolvi uma revisão registrada pela Cochrane. É o que nós estamos trabalhando agora, tentar entrar no grupo Cochrane. E aqui são pessoas, né, que a gente tem um mix, né? Por exemplo, o Julian Higgs, ele é um matemático sensacional. Então, isso daqui, vocês estão vendo da nova capa aqui, isso daqui é uma meta-análise em rede. Tá vendo? Ó, são os intervalos de confiança entre os desfechos. Eles avaliam mais do que um desfecho e eles fazem tem um programa, tem o R, que ele é gratuito, né, e tem outros, né, um grupo da Federal do Rio de Janeiro trabalha lindamente com essa networking, né, meta-análises em redes, é difícil, é bastante avançado, e o R, vocês sabem que o R, ele é um software que ele é retroalimentado, mas ele precisa de comando DOS, né, como a gente... não vou falar aqui como como eu, não vocês, mas como eu comecei a aprender informática, né? Você tinha que dar comando, 2 pontos, barra, o R ele funciona assim, tá? Então, é só para vocês olharem para a carinha aqui, que a própria Cochrane já está olhando para networking, né, para meta-análises em redes. Então, de uma intervenção, eu posso avaliar vários desfechos. E quanto mais grossa é essa linha aqui, ó, significa que a magnitude dessa intervenção, né, desse desfecho, ele é mais, você tem mais estudos, né, do que esses menores aqui, tá? Eu não sei se vocês já haviam escutado falar sobre networking meta-análises, né, que em português a gente chama de meta-análises de rede, mas esse é um gráfico de meta-análises em rede, tá? Para vocês saberem. Não sou especialista nisso, estou tentando me aprimorar, e não é impossível, né? Quem tem facilidade com R aí pode estar pensando em investir nisso. Nós falamos da revisão em fases, né? Para ficar mais didático, mas é uma coisa que ela acaba acontecendo, né? De uma forma integrada. Então, assim, a primeira fase, quando eu estou falando de uma revisão sistemática, e eu sei que tem aqui profissionais de diversas áreas de saúde, acredito, a gente tem trabalhado também com o registro agora de revisões integrativas, né? E revisões de escopo também estão sendo protocoladas, só que em outras bases que não da revisão sistemática, mas a gente tem feito um protocolo inicial, que protocola aquela nossa ideia e já mostra para o mundo da pesquisa o que eu estou produzindo, tá? Então, no meu protocolo, o que eu tenho que ter obrigatoriamente? Essa pergunta da revisão muito clara, e uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, não basta eu ter uma pergunta de revisão, mas
daquela minha pergunta de revisão, eu tenho que deixar muito claro o que cada item é. Cada item, então, eu só vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Espero que eu tenha deixado aberto ou não. Acho que eu fechei. Vou abrir para vocês. A gente teve uma revisão sistemática publicada em 2019. Vocês estão vendo? Estamos. Tá. Sim. Sim, tá bem pequenininho, Renata. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Melhorou? Melhorou. Tá. Sim, melhorou. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, essa tabela. Então, assim, eu trago a pergunta de pesquisa, né? Eu registrei na Próspero, eu faço aqui, geralmente, ó, em pacientes submetidos a transplante de células-tronco, qual o curativo mais efetivo para prevenir infecção relacionada ao catéter central? Então, eu proponho 2 desfechos, a infecção e a irritação cutânea. E aí, olha o que eu trago. Eu já defino, ó, tá vendo? Ó, definições de terminologia. Então, o que é infecção relacionada a catéter para mim? Então, eu pego um autor, que é um autor para mim consagrado, que é o professor Mermel, e eu apresento todas as definições dele sobre infecção relacionada ao catéter. Então, se eu previno colonização, se eu previno a infecção microbiológica do sítio, se eu previno a infecção clínica, a infecção do túnel ou a de corrente sanguínea, eu tornei a minha variável categórica, prevenção de infecção. Então, sim ou não, tá? E lembra que o meu outro desfecho era irritação cutânea? Mesma coisa. O que é irritação cutânea? Então, aqui eu coloquei que a minha irritação cutânea, ela estava relacionada ao adesivo do curativo. E aí eu falo aqui, ó, presença de um ou mais sinais e sintomas aonde o curativo ele está colado, como edema, eritema, prurido, vesículas, a pele sem pele, presença de lesões mesmo, né? Rache cutâneo, pápulas, coleções, então, sensação de queimação, dor, né? Desconforto, e aí eu coloco qual é o meu conceito sobre isso. Então, quando eu faço uma pergunta de pesquisa, né, isso é uma coisa que a gente aprimorou muito, o que eu quero responder com a minha pergunta de pesquisa. Eu preciso ter isso muito claro já no protocolo, né? O que é a prevenção de infecção relacionada ao catéter? O que é a irritação cutânea? Nos artigos que eu vou avaliar, pode não ter exatamente essa descrição, mas quando eu sei o que eu estou propondo. Professora, está sem áudio. Tá sem áudio. Professora Renata, tá sem áudio. Ela não está ouvindo a gente. Ela não está ouvindo. Vamos ver se ela vê. Eu vou abrir aqui a câmera. Renata, não estamos ouvindo. Vamos ver se ela vê. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Renata. Não estou ouvindo. Ela não está olhando pro... Ela não está olhando, né? Renata? Professora Renata, não estamos ouvindo. Professora? Olha, se ela olhar. Ela olhou até para cima. Mas Liga para ela, liga no telefone dela. Liga, porque... Não. Liga para ela. Professora?
Professora Renata? Voltou, Renata? Você está ouvindo? Nós não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Não estamos, ó. Ela não está. Renata, não te ouvimos. Eu acho que pode ter Ô, acabado a Silvia. bateria do microfone O dela. telefone dela. Você tem o telefone dela? O celular? Eu não tenho. Eu vou tentar. Vou procurar aqui. Ela saiu da reunião, acho que ela vai sair e entrar de novo. Eu acho que sim. Acontece. Ô, Silvia, eu Deve ter tenho. travado. Silvia, Eu eu não tenho. tenho. Eu já estou tentando falar com ela. Peraí. Ai, obrigada, professora. Aí ela voltou. Não. Agora Aí, vocês estão me ouvindo? Agora Ouvindo super. estamos. Agora sim, Rê. Perdemos ouvindo bem. a fala. Tá fechando. Perdemos Ah, o finalzinho tá ali ouvindo, da então. sua Ok. apresentação. Vou voltar a apresentar. Tá Estão bom. me ouvindo? Muito bem, tá ouvindo bem. Sim. Ok. Obrigada, viu, Maria Célia, por ter me avisado. Nada, meu anjo. Um beijo. Vocês ouviram sobre a parte da definição dos itens da pergunta de revisão? Da tecnologia que você falou. Falou que a gente gostaria de responder com a questão, apresentando os conceitos, que nem sempre os conceitos são claros, isso que é Ok. a definição dos termos. Mas vocês conseguiram ver o que eu falei do artigo ou não? Ouvimos até a explicação da tabela também. Então tá, ok. Obrigada, então. Então, assim, então, nessa pergunta de revisão que eu vou propor, o que eu falei para vocês é que tanto hoje na revisão sistemática quanto na revisão integrativa, a gente tem trabalhado com a definição das terminologias, né? O que significa, para mim, revisor principal, aqueles itens que eu estou querendo buscar, né? Eu participei de uma revisão integrativa até, e isso é muito difícil para a gente que está propondo a revisão ter claro isso. Às vezes a gente tem dificuldade, por isso que a gente aprendeu a fazer essa definição. Então, a proposta era falar sobre aconselhamento, né? E aconselhamento é uma coisa muito ampla. Então, o que é aconselhamento para a Renata, o que é aconselhamento para a Silvia, o que é aconselhamento para Maria Célia? Então, eu tenho que dizer o que eu estou olhando como aconselhamento, porque eu vou transformar esse aconselhamento, eu vou extrair dos estudos, e é por isso que os estudos entram, porque nem sempre lá está claramente o que é aconselhamento, mas eu tenho que ler, ver qual foi a intervenção que foi feita e se ela se enquadra ou não na minha definição de aconselhamento, tá? A partir da minha pergunta de revisão, eu sei quem vai entrar, então eu já tenho os critérios de inclusão. Na revisão, a priori, numa pesquisa, a gente não nega um critério de exclusão, ele não é você negar o seu critério de inclusão, mas às vezes a gente é um pouco mais, a gente olha para aquela situação, então, eu vou trabalhar com um paciente que tenha catéter de longa permanência, mas eu entendo que o PIC, que é um catéter central de inserção periférica, tem uma etiopatologia de infecção diferente do que um catéter que está na subclávia jugular. Então, eu vou excluir esse tipo de catéter. Então, eu olho para a minha população, então, dentro da minha população, o que poderia ser um viés? Eu proponho o critério de exclusão. Muito cuidado, que ainda eu vejo algumas, quando eu dou parecer, ou quando eu vou em algumas bancas, que a gente coloca, assim, estudos, né, que eu vou incluir. Quando eu falo do tipo de estudo que eu vou incluir, eu coloco estudos primários publicados disponíveis e publicados na íntegra.
Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, porque você não pode selecionar só os estudos que estão disponíveis no portal CAPES, porque isso é um viés de seleção, porque eu tenho muitos meios hoje de conseguir o artigo. O ResearchGate, se eu peço para um autor o estudo dele, porque eu não tenho como comprar, o Comute não tem convênio, fica muito caro, se vocês pedirem para mim qualquer estudo meu, porque vocês querem pôr o meu ensaio numa revisão sistemática, eu sou uma das pessoas mais interessadas, porque vocês vão me citar, e a gente trabalha com métrica hoje. Então, assim, nós trabalhamos com estudos publicados na íntegra. A Cochrane, ela até aceita estudos, e isso está sendo muito discutido, anais publicados que sejam estudos, ensaios clínicos, só que você não consegue avaliar nada, então vocês podem talvez ter visto revisões publicadas com risco de viés, que tudo é incerto. Por quê? Porque geralmente é um resumo publicado num evento grande que testou aquela intervenção, mas em poucas palavras, ali no limite, eu não consigo descrever tudo isso. E a partir, então, da minha pergunta, né, de pesquisa, dos itens que eu defini, eu vou, revisor principal, apenas eu, revisor principal, vou desenhar a estratégia de pesquisa e vou rodá-la nas bases de dados. Óbvio que eu vou apresentar para a minha equipe todos os elementos que eu vou cruzar, né, se eu vou usar a minha população, a minha intervenção e o meu desfecho, quem é que eu vou cruzar para resgatar o maior número de artigos possíveis. E aí, uma coisa é bastante importante, né, às vezes pode soar como contraditória, mas antes de eu levar a minha revisão, o meu protocolo adiante, eu tenho que saber se eu tenho estudos que respondam à minha pergunta. E esses ensaios, eles vão ser como se fossem estudos mães, para que eu veja como é que os pesquisadores usam os termos que eu estou buscando, como ele trabalha com infecção relacionada, como ele chama o catéter. Por quê, gente? Muitas revistas, elas não fazem a indexação como a gente faz no Brasil pela BIREME. Você buscando o DEX. A própria revista te dá um pool de palavras-chave e você vai escolher as que mais se adequam ao seu estudo. Então, nem sempre a palavra-chave é o indexador. Então, se eu fizer uma busca, uma estratégia de busca, somente com descritores controlados, é uma busca bastante falha. Eu tenho que, então, pegar esses estudos, que com certeza respondem à minha pergunta, e ver como é que esses autores chamam o meu desfecho, chamam a minha intervenção, para eu usar isso como sinônimos. Quanto mais sinônimos dos meus descritores, mais aprimorada é a minha estratégia de busca e o alcance dela. Hoje a gente tem na faculdade, né, no campus da USP, bibliotecários que conseguem trabalhar muito bem com isso, desde que vocês saibam o que vocês querem, né, qual é a pergunta de pesquisa de vocês. E uma coisa que eu não indico para vocês é colocar numa revisão sistemática limites nas bases, porque as bases, elas são diferentes. A gente está com um problema agora de data, né, para atualizar, porque as bases, elas agora são anos fechados, então a gente não consegue mais atualizar. Então, vocês têm que fazer um cronograma para que Professora Renata. Oi? Dá licença, só um instantinho. Nesse momento, você está com... A gente não está vendo os slides, você não está apresentando, por enquanto, né? Eu tô. Tá? Ah, então tá bom. Não, peraí, eu não devo estar, Lilian, com certeza. Obrigado por falar. Imagina. É que eu saí, voltei,
Eu estou apresentando para mim. Desculpa, gente. Foi, Lilian? Sim, professora. Agora está mostrando. Desculpa, tá? Eu tô nesse slide faz bastante tempo. A gente falou sobre esse, e eu tô aqui faz bastante tempo, que é a primeira fase da construção do protocolo, tá? Eu não saí desse slide. Tá ótimo. Então, a gente tem essas estratégias, né, para procurar nas fontes, né, nas bases de dados. O ideal, gente, assim, qual que é o mundo ideal e que a gente deve fazer isso, que a partir do momento que isso se torna um sistema do grupo de pesquisa de vocês, fica muito fácil. Eu monto tudo em Word, né? A gente monta tem a pergunta de pesquisa, a gente monta no Word, checa em cada base de dados quais são os descritores controlados, sinônimos, estou com os artigos, peço para a Adriana, que é mais próxima da gente, dar uma checada, e aí a gente roda, né, aí eu olho o finalmente, né, da estratégia que o aluno colocou, para não ficar, porque às vezes a gente coloca coisas como se elas fossem limitantes, mas que elas são sinônimos, né, eu uso and entre coisas que são sinônimos, então tem que tomar muito cuidado com isso. E faço essa busca, né, eu acesso todas as bases no mesmo dia, a partir desse meu arquivo Word que vai ficar guardadinho lá, tá? Eu vou ter que colocar, então, no meu protocolo, pelo menos a estratégia do PubMed, eu já tenho que ter, tá? Toda a Próspero pede, a Open Science pede, a Cochrane, ela já te dá pronta, né? E a Joana Brinks também. Mas eu tenho que ter essa estratégia de busca, pelo menos a do PubMed. Qual vai ser a ferramenta que eu vou avaliar esses ensaios clínicos randomizados e não randomizados? E como que eu vou fazer a coleta dos dados? Hoje a gente tem batido muito no ponto de que a gente não trabalha com instrumento validado, tá? O instrumento validado são aqueles instrumentos que têm pesquisas metodológicas para fazer validação desses instrumentos. A gente trabalha com formulário de coleta de dados para responder a minha pergunta de pesquisa. Eu até posso fazer uma validação de aparência e conteúdo, mas ele é um formulário, ele não é um instrumento, ele não mensura nada, ele é somente para que eu faça a coleta de dados para fazer a síntese do meu conhecimento, tá? Tenho que ter eu tenho trabalhado com uma equipe aí de 6, porque a gente tem o problema de número de autores por revista, né? Tem revistas como a Relay que não aceita mais do que 6, e eu tenho que ter, então, recursos humanos e materiais necessários. Eu tenho que ter, no mínimo, um revisor principal e um revisor secundário para andar no mesmo tempo, porque se eu hoje, dependendo da revista, se eu mandar o artigo com mais do que 6 meses da minha data de busca, eles vão me pedir para eu refazer essa busca. Então, a gente sempre tem que centrar forças para que a gente já saiba a revista que eu vou publicar, que eu tenha um revisor 2 que entenda do assunto como o primeiro para fazer essa seleção, para que isso ande rápido, tá? E eu escreva, se for a dissertação de mestrado, que eu já escreva nesses moldes, para eu ganhar tempo, tá? Aqui eu estou apresentando para vocês o Próspero, né, que é uma base de dados só para registro de revisão sistemática, seja de ensaios clínicos ou de estudos in vitro, tá? Essa é uma novidade da Próspero. A Próspero, ela tem publicado revisões de estudos in vitro ou estudos em animais, só que ela deixa bem claro, porque vocês sabem que tem o prisma hoje da revisão de escopo, ela deixa bem claro que se você quer fazer uma revisão de escopo, não é a base que se deve publicar. Essa base, ela está ligada à Universidade de Duke, né, que é do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde da Inglaterra,
E aí eu tenho outras instituições mas só que elas precisam me querer, né? Que é a Cochrane e a Joanna Brinks. Aqui eu falei para vocês, né? Lembra que, por exemplo, ó, aqui esse daqui é um grupo da Cochrane, que eu entro, né, na Cochrane Library, e aí eu acho o grupo. Então, aqui é o abdômen, sobre endocrinologia. Tem a homepage deles, aí tem como contatá-los, quem que é o responsável, e como que eu tenho que montar o protocolo para eles verem se eles querem ou não que eu entre, tá? E aí tem vários grupos, tá? Aqui, ó, aqui é um outro, ó, aqui é a política, né, de registro deles, e eles falam muito claramente, né, como que eu tenho que mandar esse protocolo para eles. Então, esse daqui é um grupo de injúrias, né, seria um grupo, por exemplo, que a professora Maria Célia entraria, que ela trabalha com RCP. Então, tem vários grupos lá dentro, que tem vários profissionais, e eles têm se aprimorado, eles pegam um de cada canto do mundo, um que fala árabe, um que fala mandarim, um que fala português, que seja de Portugal ou do Brasil, um que fala espanhol, porque o inglês ele acaba sendo mais fácil para todo mundo, então eles estão se aprimorando para que seja exaustivo mesmo essa busca, então a gente vê que fazer uma revisão sistemática via Cochrane é uma coisa trabalhosa e que leva bastante dinheiro e tempo. Aqui chama Open Science. A Open Science é uma base mais nova, porque a Próspero ela tem demorado muito para dar resposta. A Open Science vocês também podem registrar. Aqui a gente tem registrado as nossas revisões integrativas e as nossas revisões de escopo, mas também podemos publicar as nossas revisões sistemáticas. O que funciona diferente da Próspero? Talvez vocês devam se perguntar. A Próspero, hoje ela está num número muito grande de demanda, até por conta da pandemia que a gente tem vivido, de revisões. E a Próspera, ela tem um quadro minucioso de pesquisadores que entendem muito de revisão e do tema. E aí eles voltam para você, demora para registrar, e eles sempre corrigem alguma coisa, né? Agora me falaram que, como eles não estão dando mais conta, eles estão funcionando como a Open Science. Eles registram, mas não assumem a responsabilidade sobre algum erro, né? Porque eles funcionavam como uma prévia de uma correção de coisas que você não tinha visto, né? E a Open Science é a mesma coisa, é um registro bastante rápido, me dá o número do meu protocolo, que é uma das exigências do Prisma, para eu publicar uma revisão sistemática, não revisão integrativa, mas para revisão de escopo e para revisão sistemática eu tenho que ter o número de protocolo, de registro, então eu tenho que registrar, senão eu não vou conseguir publicar, tá? Aqui a gente já falou um pouquinho sobre a segunda fase, que é a definição da pergunta, né? E que aí eu tenho que deixar muito claro esses itens, né? Quem são esses participantes, que intervenção que eu vou avaliar, com quem que eu estou comparando e qual é o desfecho que eu vou utilizar, né? Para saber se aquela intervenção é efetiva ou não. Então, tudo isso está na minha pergunta de pesquisa, com todos esses itens definidos pelo revisor principal. Tá? Isso facilita até para os meus critérios de avaliação. Tá? Então, a gente tem a estratégia, uma das formas que a gente tem, né, que é a estratégia PICO. A gente tem trabalhado hoje com a estratégia PICOS, né, que tem um S aqui. Então, eu tenho que definir quem que é a minha população, o meu I é a minha intervenção, o C é a minha comparação, e às vezes eu não consigo, por exemplo, na medicina, trabalhando com revisões de
classes farmacológicas, eu consigo definir claramente qual que é a medicação nova, né, a classe terapêutica nova que eu vou usar com algo antigo. Então, por exemplo, um inibidor de ECA com um beta-bloqueador, para ver, sei lá, como desfecho a longo prazo, a qualidade de vida ou desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. Na enfermagem, nem sempre a gente tem isso, né, essa comparação idêntica. Então, a gente trabalha, às vezes, com o que aquela instituição trabalhava, ela comparou. Então, ela propôs um curativo novo, um curativo de clorexidina, e comparou com o curativo que ela usava, que era de gás e fita adesiva. A outra, ela trabalhou com o curativo de clorexidina com o curativo de filme transparente. O que isso me dificulta? Me dificulta em fazer uma meta-análise, porque eu vou só poder fazer a análise estatística dos estudos que comparam a mesma intervenção com o mesmo controle, né? Eu não posso, então eu só vou poder unir aqueles com clorexidina versus filme transparente. Eu não posso unir clorexidina, fita adesiva, clorexidina e filme transparente. São estudos que fizeram comparações diferentes, mas eu posso apresentar de forma qualitativa, descrevendo essa comparação. Deu para entender? Ficou claro? Sim, Renata. Porque na enfermagem a gente tem muito esse problema. Eu não sei, por exemplo, acho que a fisioterapia, ela usualmente ela trabalha com mais, como fala, mais estudos, ensaios clínicos há mais tempo do que a enfermagem. Então, ela tem isso, e a medicina também. Mas não é toda a área da saúde que tem, né, ela está se começando a trabalhar com esse tipo de pesquisa, transparência na pesquisa e se reunir dessa forma, mas a gente pode fazer uma revisão sistemática assim. Tá? E aí a terceira fase, ela vem junto com a minha pergunta de pesquisa, e eu pegar os artigos, já saber quais artigos responderiam, porque eu não vou fazer uma revisão sistemática se eu tenho só 2 estudos, 2 ensaios sobre aquele tema. É uma coisa que vão refutar muito para publicar, porque vão dizer para você que não está na hora de você fazer uma revisão sistemática, e sim produzir mais conhecimento sobre aquilo. Então, eu tenho que ter pelo menos 4 ou 5 estudos que respondam a minha pergunta. Então, além de eu fazer uma pergunta de pesquisa inovadora, eu tenho que fazer algo que tenha ensaios clínicos publicados sobre aquele assunto. Né? Por isso que hoje a gente tem revisão sistemática de estudos observacionais, revisão sistemática de prevalência de uma doença numa população, porque nem toda a área da saúde publica estudos sobre intervenção, que são estudos caros, estudos que demoram mais para ser seguidos. Tá? Então, a minha estratégia, ela sempre vai ser feita pelo revisor principal, baseado na minha pergunta de pesquisa e nesses estudos que são publicados com a temática que eu estou estudando. Então, eu posso checar os sinônimos, e eu posso pedir a validação para uma bibliotecária. Uma coisa que eu não gosto de usar é o termo NOT, tá? Há uma chance muito grande, a Cochrane usa NOT, mas as buscas da Cochrane, elas são muito validadas dentro daquele grupo. Os grupos trabalham muito nos termos, né, e eles trabalham muito com explosão, quando eu coloco o asterisco no final de uma terminação, para explodir para toda a terminologia. Vou dar um exemplo aqui, porque que eu não gosto de trabalhar com NOT. Eu estou fazendo estudo só com adulto e idoso. E aí eu coloco assim, not child, né? Aí no resumo de um estudo feito com adultos, o autor resolve escrever assim, para me ajudar. Esse estudo foi desenvolvido com adultos, não com crianças. Então é um estudo com adulto, que não tem criança, mas como eu coloquei not child na minha busca, eu perdi esse estudo.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado no uso do NOT, no uso de artifícios para eu diminuir o número de estudos que eu tenho que revisar, de registros, tá? Eu tenho que ter muito claro, assim, que quanto mais ampla for minha busca, um maior número de estudos vai aparecer. Tá? Eu, por exemplo, na minha revisão sistemática da minha livre docência, eu saí de quase 3.000 estudos. E aí você tem um tempo que você tem que programar para isso. O que a gente sabe hoje que é produtivo? Eu ler 100 referências, 100 títulos e resumos por hora. E trabalhar apenas 2 horas por dia nisso. Mais do que isso, passa a ser improdutivo. Eu não tenho mais concentração para avaliar. E aí eu tenho que casar muito com o meu segundo revisor esse tempo. Porque daí eu vou dividir esse número total por 200 e daí eu vou saber quantos dias eu vou levar para isso. Então, eu tenho 6.000 estudos, 30 dias. Então, são coisas que se a gente colocar no papel e programar e não pensar assim, olha, é uma revisão de literatura, a hora que der eu faço, vocês conseguem fazê-la de uma forma bastante sistematizada e cumprindo o tempo, tá? E essa estratégia de busca, ela deve usar, né, as bases de dados eletrônicas. A gente tem, se vocês olharem para o manual da Cochrane, ele sempre fala assim, ó, a gente tem que usar a central, que é da Cochrane, né, de ensaios clínicos da Cochrane. A Embase, que a gente tem acesso pelo portal Periódicos CAPES, que olha um pouquinho mais a literatura europeia, e o PubMed, né, porque o Medline está dentro do PubMed. Tem várias formas, o pessoal do Canadá gosta de procurar pelo o Medline via Ovid. A gente tem quando a gente entra na biblioteca nossa, né, no biblioteca da USP, né, no site, você tem várias bases. E eu posso usar, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma intervenção da saúde mental, algumas bases específicas, como a Psychoinfo, ou se é alguma coisa da fisioterapia, a base Pedro, tá? Eu posso fazer busca manual em periódicos, né, sobre aquele assunto que eu estou estudando, porque quase todos eles hoje estão online, se você colocar uma palavra, mas daí você tem que descrever como é que você fez isso. E uma coisa que é bastante importante é você, dentro daqueles estudos que foram eleitos, né, você, que já são da sua amostra, você olhar as referências. Isso a gente faz em qualquer tipo de resumo. E aí, buscar, que nem eu falei para vocês, sobre o Google Scholar, sobre algumas bancos de dados de tese, que eu posso ver relatórios de conferência, dissertações que não foram publicados. Às vezes eu tenho a situação assim, eu já tive várias situações assim. Aquele autor, ele foi seguindo o ensaio clínico, né? Então, ele tem um ensaio clínico que foi publicado em 3, 4 anos diferentes. Mas você vê claramente que é o mesmo estudo, a mesma equipe de pesquisa, só vai aumentando o N. São as mesmas análises. Então, o que eu faço nesse caso? Eu só incluo o estudo, porque depois a gente vai olhar o Prisma fala de registro e depois ele fala de estudo. Eu incluo o último estudo mais completo, e não todos, tá? Aqui hoje a gente tem estratégias, eu vou falar um pouco mais rapidamente disso, porque o nosso tempo está curto, mas a gente tem gerenciadores, e vocês devem ter o preferido de vocês, tem o Mendeley, o EndNote, o Zotera. Eu tenho facilidade, porque talvez eu tenha aprendido a trabalhar com o EndNote. Então, o EndNote, ele é para mim, né, o meu gerenciador. Então, eu tenho a minha estratégia de busca, lá montei no meu Word,
eu validei com a minha equipe de pesquisa, passei por um bibliotecário, e aí eu vou, um dia, nesse mesmo dia eu vou acessar todas as bases e vou exportar tudo para o meu EndNote. Aí vocês podem falar assim, ai, professora, que isso foi eu falo assim, nós enfermeiros acabamos tendo ideias, né? Eu fui fazer um estudo, um curso em Belo Horizonte, né? Tem uma professora lá muito boa em Grade, que ficou na McMaster um tempo grande, e aí ela falou assim, mas Renata, como é que você consegue usar o web e o EndNote se mistura tudo lá? Daí eu falei assim, o que eu faço? Eu abro um Gmail para cada revisão e o web e o EndNote para cada revisão. Talvez isso eu não vá conseguir fazer mais por muito tempo, porque eles estão cortando isso. Mas não é todo mundo que tem R$3.000 para pagar num desktop, o EndNote desktop. Se vocês tiverem, né, facilita bastante. E aí, para cada revisão, eu faço uma pasta por base de dados. Eu não exporto tudo de qualquer jeito. Eu vou fazendo pastinhas por base de dados. E depois que está no gerenciador e eu retiro as duplicatas, eu estou trabalhando com o Ryan hoje. O Ryan é uma plataforma como o Covidence, né? O Covidence, ele foi comprado pela Cochrane e ele está um pouquinho mais difícil de usar, porque você tem que pagar se você tem mais de 500 registros identificados. O Ryan não, o Ryan, ele é gratuito. Para vocês que são, assim, nativos digitais, ele tem um aplicativo que qualquer smartphone baixa, e você pode baixar todos os artigos, né, trabalhar offline. Então, às vezes, um tempo que você tem, você pode ir incluindo. E aí, a primeira coisa que eu faço, então, é tirar as duplicatas do EndNote. Isso é parte mais operacional. Se alguém tiver qualquer dúvida, só estou falando que a gente tem ferramentas, hoje não precisa fazer mais nada manual. Tiro as duplicatas e jogo no Ryan. O Ryan, como o recurso de reconhecer duplicata do EndNote, ele é limitado, o desktop ele tem mais recursos, vai alguns artigos duplicados ainda, né? E ele fala isso para você, olha, eu tenho 27 artigos que estão em conflito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no Ryan é decidir se os artigos são realmente duplicados e qual que eu vou manter na base, tá? E aí você vai convidar o revisor por e-mail, o revisor 2, que é quem vai trabalhar com você na seleção, incluo ou excluo. Tem a opção maybe, eu não gosto, mas tem essa opção. E aí você também convida o revisor 3, que é aquele que vai tirar os conflitos. E a gente sempre trabalha de forma blind, cega, tá? Tem um botãozinho que o revisor principal tem controle sobre ele, sobre o cegamento, tá? Então, a quarta fase é isso que eu estou falando para vocês, que é a seleção dos estudos. Então, eu tenho que ter muito claro a minha pergunta de pesquisa, deixar lá do lado do meu computador, porque isso é cansativo, quem é que entra e quem é que sai do meu estudo. Só que, o que a gente tem que tomar cuidado? Se vocês forem ficar entrando o Ryan, ele é para otimizar. Então, eu vou ler título e resumo. Se eu fiquei na dúvida, eu vou incluir. Se eu só tenho o título, eu não tenho o resumo, eu não vou parar para procurar, eu vou incluir ele para leitura na íntegra. E aí eu vou resgatar ou não, porque às vezes eu tenho revisão. Então, se vocês ficarem lá no Ryan, buscando o artigo na íntegra, vocês vão perder muito tempo e não vai dar para fazer essa leitura de 100 títulos e resumos por dia, tá? Então, não fiquem nessa hora de selecionar quem entra e quem sai a partir da minha pergunta de pesquisa, procurando o artigo na íntegra para você ler. Isso, se você está na dúvida, manda ele para você ler na íntegra, porque daí vai estar lá no seu fluxograma que você leu na íntegra,
que ele foi como elegível, mas que ele foi excluído e o motivo da exclusão. E aí, essa é a grande novidade. 2020, né, essa pandemia fez todo mundo trabalhar muito, então o Prisma, ele mudou. 2009 era a última atualização dele, então a gente tem aqui no Prisma Statement, aqui é uma revisão que a gente acabou de fazer. Então, os estudos identificados via bases de dados, né, e os registros. Então, aqui a gente tem o nome das bases e quantos vieram. Daí ele fala aqui, ó, quantos foram removidos, ó, antes do screening, né, porque eles eram duplicados. Aí aqui ele fala para mim assim agora, identificação de estudo via outras formas que não bases de dados, então Google Acadêmico, ProQuest, né, que é uma base de dados de dissertação norte-americana. Aqui tem, então, quantos registros, então, ó, você vê que eles mudam aqui, ó, aqui é records e aqui vai para estudos. Então, quantos registros foram feita a leitura de título e resumo, quantos estudos eu excluí, quantos estudos, e aí tá difícil porque ainda não tem tradução para o português, mas que eles não foram resgatados, que eu não consegui ele na íntegra, então aqui no caso não teve nenhum. Então, quantos foram eleitos para ser avaliados integralmente, porque às vezes eu posso ter uma referência que eu não consigo aquele estudo, então vai estar aqui. Então, eu li 75, e uma coisa bastante importante qual é o motivo pelo qual, se eu não tiver isso, eu não consigo publicar nenhuma revisão. Então, dos que eu li na íntegra, eu tenho que saber qual que é o critério de exclusão que ele não atende. Então, e aqui, lembra que eu falei para vocês que passa de registros, né, de reported para studies. Por quê? Porque tem essa situação de estudos que foram, que tem mais do que um estudo, e eu vou só jogar um estudo aqui, o mais completo, e não os 3 estudos, porque os 3 estudos são os mesmos estudos, tá? Então, aqui também é uma outra, é a mesma coisa, é o novo Prisma, a gente ainda não traduziu, não tem traduzida para o português, mas a gente acredita que vai estar se pedindo esses estudos, que nem aqui, ó, a gente teve 2 estudos que a gente não conseguiu de forma alguma, nem com o autor, a gente não colocou aqui, era uma revisão sistemática, sem data, né, sem época, então a gente não conseguiu que voltasse para a gente, então ficou 2 estudos, e ele não entra mais aqui, ó, tá? Ele entra aqui em cima, então mudou a forma de se escrever o Prisma, tá bom? Então isso eu trago para vocês de novidade. Se vocês colocarem no site prismastatement.org, aí lá tem todos os prismas, para todos os tipos de revisão. É revisão networking, é revisão de estudos observacionais, de estudos de prevalência, então ele vai me dar isso, tá? A quinta fase, então, é a avaliação crítica, né, desses estudos selecionados. Então, que entrou para o meu estudo, eu li na íntegra. Então, eu tenho uma descrição, né, o que eu vou escrever, avaliação crítica, eu vou usar uma ferramenta que vai me ajudar a avaliar a consistência metodológica, não é o que eu, Renata, faço, mas é o que aquela ferramenta me guia para eu responder sim ou não, identificar aquelas características no ensaio clínico, e aí ele vai me dar eu vou mostrar para vocês o gráfico que ele dá. E a sexta fase, então, é a coleta de dados. Essa coleta de dados, ela é feita com formulários, a gente não usa mais o termo instrumento, e esse formulário, ele é para responder a minha pergunta de pesquisa, tá? Eu vou reportar os dados que tem interesse para aquela síntese de conhecimento minha. Então, aqui, como que a gente tem trabalhado? A gente trabalha com características do estudo, então, quem foi o autor,
qual é o desenho, qual o objetivo, características da população, então qual que é a média de idade do grupo controle e do grupo intervenção, qual que é o N total, qual que é o N intervenção, qual que é o N controle, né, que são as características da intervenção, quantos meses durou esse estudo, qual o resultado primário que aquele estudo, que aquele ensaio, que é o desfecho, se propôs a avaliar, qual que é o critério que esse autor usou para avaliar esse desfecho, tá? Que é uma coisa importante, que também tem relação com a minha definição, e a análise estatísticas que eles usam, geralmente é isso, né? Então, porque até para ver se é uma variável contínua, se é uma variável categórica, se é uma variável dicotômica, se essa análise estatística está adequada ou não. E os principais resultados relacionados à minha busca. E aqui eu posso até ter os dados já da minha meta-análise. Então, quantos eventos de infecção eu tive no grupo controle, de um total. Então, eu tenho aqui o total, né? Eu tenho 56 pacientes, então 4 tiveram. Então, para eu rodar minha meta-análise, tá? Aqui é o Rob, essas ferramentas são todas gratuitas, e aí ele tem o guia, né? Um documento para você preencher. Daí tem o Excel, né, que você vai rodar e ele vai te dar esse gráfico, né? Então, aqui, o que mudou? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 domínios só, e eu tenho um overall, né? Então, eu tenho uma avaliação global daquele estudo. Antes, eu não tinha isso. Então, eu tenho que dar informações sobre o processo de randomização, e nesse guia eu tenho tudo isso descrito, eu tenho aqui desvios, né, intencionais sobre a intervenção, né, será que o autor tentou manipular essa intervenção, o grupo, né, tem descrição de dados, né, saídas, pacientes perdidos, por que eles saíram, como a medida desse desfecho que eu estou avaliando no estudo está clara? Lembra que eu coloquei aqui para você, ó, qual que é o critério de avaliação? Né? Ele acha? Não, ele não pode achar, ele tem que ter uma ferramenta. Então, é isso que eu estou falando. E aqui, seleção os resultados que ele seleciona ele direciona para o que ele quer responder. Tá? Hoje, até uma coisa muito importante é a gente olhar se aquele ensaio, ele foi patrocinado ou não pela indústria farmacêutica, né? No nosso caso, às vezes, eu trabalho muito com curativo, então, se ele teve financiamento, quem foi que financiou? Porque isso pode gerar, claramente, eu não vou dizer que o autor, ele manipulou, mas que há conflitos de interesse em reportar aquele estudo, tá? Aqui é uma outra forma de apresentação de porcentagem, eu não preciso apresentar as duas, mas aqui para descrição fica uma descrição, por exemplo, dos meus ensaios aqui, ó, 70% dos ensaios tinham baixo risco, ó, baixo risco de viés. Então, é uma forma que me ajuda a descrever. E a 7ª fase, por fim, são as sínteses dos dados. Essas sínteses, ela pode ser qualitativa, e quando eu estou falando em qualitativa, tanto é que causava tanta estranheza esse termo no prisma anterior que eles tiraram, porque é você descrever o seu estudo, né? E a quantitativa, que é quando você consegue fazer a meta-análise. Então, a finalidade desta fase é sintetizar os dados resultantes de cada estudo, para que eu possa fornecer uma estimativa da eficácia da intervenção. Às vezes, eu não vou conseguir fazer uma meta-análise, mas eu vou conseguir descrever muito bem os estudos, apontando a diferença entre eles, tá? Esta fase permite o revisor investigar se o efeito é aproximadamente o mesmo nos diferentes estudos, local e participantes. Caso esse efeito não seja o mesmo, a gente tem que olhar e
tem que descrever essas diferenças, então a gente tem que debruçar sobre esses estudos. Então, uma revisão sistemática aí com 50 estudos, eu nunca vi e deve ser muito difícil fazer. Essa equipe, ela tem que estar muito entrosada para conseguir fazer todos esses levantamentos, tá? Então, aqui é o que eu antigamente, o Prisma, ele falava isso para a gente, né, da análise qualitativa e quantitativa. Hoje ele já não traz mais dessa forma, ele só traz a análise final, e a meta-análise, ele é o sumário estatístico, tá? Se eu tenho coisas que possam ser comparáveis, aí eu vou fazer a análise desses estudos e vou rodar por exemplo, aqui, ó, isso é um forest plot, ou um gráfico de floresta. Eu tinha 2 estudos que avaliavam a mesma coisa, né? Então, para mim, o que é importante aqui é vocês saberem que hora que vocês olham para isso, é um gráfico de floresta. Eles chamam gráfico de floresta porque o tipo de árvore do Canadá é esse pinheiro que tem é diferente, é desbalanceado, né, os lados. Então, alguém visualizou isso e escreveu dessa forma. A gente usa o Heavman para fazer essa análise, é um software gratuito, e aí a gente trabalha sempre do lado, aqui é risco relativo. Então, quando eu trabalho em ensaio clínico, é um estudo prospectivo, então a análise estatística vai estar relacionada ao risco relativo daquela situação. Se eu for fazer uma meta-análise de estudos observacionais, como cohort, como caso controle, eu trabalho com odds ratio, porque eu trabalho a partir de um dado já retrospectivo, então a forma de mensurar, identificar é diferente, tá? O 1 que não teve significado, né? Não há diferença entre os tratamentos. O meu lado esquerdo, ele é padronizado sempre para ser o experimento, e o lado direito sempre o controle, tá? E aí eu vou dizer para eles, eu vou informar quantos eventos eu tive, né? No meu caso aqui, prevenção de infecção, sobre o tipo de curativo, quantos eventos do total no experimento e no controle, e ele calcula para mim. Então, a gente vê aqui que eu tenho 2 estudos, os 2 estudos tocam a linha 1, quer dizer, então, que não há diferença na prevenção de infecção entre o filme transparente e o gaze, e aqui, esse quadradinho aqui está me mostrando o peso desse estudo, o quanto esse estudo contribuiu para esse diamante meta-analítico final, e esse diamante meta-analítico, ele, pelo intervalo de confiança e o valor dele, a gente vê que ele toca o 1, então ele não tem diferença. Então, se eu usar filme transparente ou fita adesiva e gaze, a prevenção de infecção é a mesma. Aí eu olho aqui, o I quadrado é a heterogeneidade entre esses estudos, e isso tudo é dado para mim, tá? O software, ele já calcula a partir da minha extração. E aí, outras, por exemplo, para vocês verem, né, que daí a gente, no grade, uma das coisas que a gente usa é inconsistência, né? E aí, vocês estão olhando aqui que os estudos, eles estão para o mesmo lado. Então, eles falam a mesma coisa. Então, a medida sumário deles, tá vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui, esse daqui, o que ele mediu, os 2 mediram para o mesmo lado. São estudos diferentes, têm pesos diferentes, mas eles estão no mesmo lado. É uma coisa que você consegue ver que tem uma heterogeneidade baixa, ó. Nos estudos, ó, aqui a gente olha 0, 24, é considerado aqui é inexistente nesses 2, e aqui é baixo, porque os estudos, eles estão todos, o resultado final deles caminham para o mesmo lado. Essa meta-análise teve significância, porque não tocou a linha 1. Então, é uma coisa que é óbvia, né, para a gente pensar que se você faz um intervalo de troca maior, o colar e descolar são
menos vezes, então eu vou irritar menos a pele, apesar do CDC dizer que eu tenho que trocar o filme transparente a cada 7 dias, ou então, se ele for ficar, eu tenho que ter uma inspeção muito minuciosa para que eu não cause infecção no paciente por esse curativo estar sujo, estar molhado, com secreção, tá? Então, essa é uma ideia básica de um forest plot para vocês saberem e que a gente pode fazer o forest de vários desfechos, mas desde que os estudos eles estão propondo as mesmas coisas. Então, por exemplo, esse daqui eram filmes transparentes, mas trocados em tempos diferentes, como aqui. E aqui é sobre irritação cutânea, e aqui é sobre a frequência de troca. Então, às vezes a gente tem, na minha cabeça, um curativo estéreo transparente, ele preveniria muito mais infecção do que um curativo de gás e fita adesiva que eu manipulo todo dia. Mas daí, a hora que eu coloco isso no total, né, e olha, assim, o quanto muda, né, eu tenho aqui, ó, 199 sujeitos, em vez de 48 e 53, eu aumento a minha amostra, ó, eu tenho 234 aqui, em vez de 56, tá, e aí é nisso que se distribui o peso dos estudos, a contribuição. Uma outra coisa que a gente tem que fazer na revisão sistemática, e eu vou falar bem rapidamente, é o grade. O grade, ele é a certeza da evidência, e a gente só faz o grade em revisões de intervenção de saúde, porque eu quero recomendar aquela intervenção ou não para a prática clínica, e aí eu tenho essa avaliação. Então, se é um delineamento já de ensaio clínico randomizado clássico, ele já sai com uma nota alta, mas eu posso ir perdendo dependendo de risco de viés, inconsistência desses estudos, se teve evidência indireta ou não. Por exemplo, estava se estudando um antihipertensivo que viu que ele achou, um acaso foi ele achar com muita frequência o homem dizer que causava disfunção erétil. E aí ele apresenta um resultado significativo disso, e não sobre o controle pressórico, sobre os níveis pressóricos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso nos relatos dos ensaios, tá? A imprecisão tem a ver com as medidas sumárias, se esses estudos estão indo para lados diferentes e outras considerações. Então, das minhas meta-análises, eu tive problemas graves no risco de viés dos estudos, na inconsistência, e aí a qualidade da evidência, que ela já sai de alta por ser uma síntese de ensaio clínico, ela vai perdendo valores. Eu vou tirando, e isso tudo eu faço no grade. Só que eu tenho que entender o que significa cada um desses domínios, e tenho que explicar aqui o porquê que eu tirei ponto, né? Então, por exemplo, o intervalo de confiança muito grande, houve divergência na forma de mensuração de desfecho, então eu tenho que ter muito bem destrinchado esses estudos. E agora a gente tem um checklist novo, né, do Prisma, que espero que vocês entrem para ver. Ele muda tudo isso. Ele ficou muito mais detalhado. Até aqui, olha, quando a gente vai falar sobre a certeza da evidência, ó, ele fala aqui, ó, sobre possíveis causas de heterogeneidade entre os estudos, análise, se houve análise ou não de sensibilidade. Então, ele vai, tem avaliação da evidência de certeza, né, ou confiança. Antigamente chamava-se de confiança de evidência, hoje é certeza da evidência, que é o que o grade faz. Então, ele ficou muito mais detalhado, o checklist do Prisma 2020, né? Ele já traz um fluxograma diferente, né? Que fala sobre fontes de informações que elas têm que estar, até quando você faz quando vai pro Ryan
duplicados, eu tenho que dizer quantas foram feitas por automação e quantas foram feitas de forma manual, porque às vezes você errou e deixou ir para frente, né? Estudos que eram iguais, e aí você lê 2 estudos na íntegra iguais. Então, ele pede para você descrever tudo isso, todo esse caminho que você percorreu, tá? Então, aqui, ó, uma coisa que eles falam muito sobre financiamento, né? Porque pode ter conflito de interesses. Então, agora a gente, se fizer uma revisão sistemática, a gente tem que reportar dessa forma. Então, se a minha dissertação de mestrado é uma revisão sistemática e ela não está dentro do Joana Brinks ou dentro da Cochrane, eu já faço ela com esse jeitão do Prisma, já vou relatando, apresentando a minha dissertação como o Prisma faz no checklist dele, vai facilitar bastante, tá? Acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês. Só parar de compartilhar. Aí eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou não. Eu sei que ficou meio corrido, porque é um assunto que tem, cada fase merece uma aula, né? Mas às vezes a gente não tem tempo disso. Então, eu espero vocês nas nossas disciplinas aí, eu sei que é um número pequeno, mas a gente tenta aí dar um suporte para todo mundo, tá? Estou à disposição, Renata. Oi, Renata. Estou vendo aqui os comentários, muitos elogios. Aproveito também para parabenizá-la, excelente palestra. É importante você falar da sua disciplina, né? Porque eu vi pessoas querendo falar que tinha algumas questões, né? Você ministra uma disciplina com foco, né, nos tipos de revisão, né? Então, você pode depois falar para os alunos, né? Muitos fazem, meus alunos, pelo menos, quase todos eu oriento a fazer essa disciplina. Então, pode divulgar também sua disciplina, se você quiser falar para os alunos aqui. Nós temos 2 disciplinas, temos uma que é obrigatória no mestrado profissional, né, de métodos, a gente trabalha com métodos de síntese hoje, e aí nós aceitamos outros alunos de doutorado, mestrado, mas nem sempre dá, como ela é obrigatória, a gente tem que ter todos os alunos do mestrado profissional, então dependendo do número que está cursando, eu tenho mais ou menos vagas. Essa no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente tem a outra, que ela é do fundamental, e que vocês são super bem-vindos. Bom, excelente. Eu não sei se dá tempo de fazer questões, muita gente aqui elogiando. Eu vi aqui, tinha uma pergunta, deixa eu ver aqui. Acho que a Thaís Vilela Silva está? Ela perguntou, Renata, do seu e-mail, que depois ela queria fazer pergunta, acho que ela pode... E a Luciana perguntou se o ROB pode ser utilizado na revisão integrativa. Pode, eu uso. Por exemplo, eu escrevi o meu e-mail aqui para vocês. Eu fiz uma revisão integrativa agora, que tinham 6 ensaios, era uma pergunta de intervenção, mas vocês sabem que dependendo o tema, e dependendo do aluno também, o tempo, até porque às vezes tem que aprender muitos conceitos durante a formação, a gente propõe uma revisão integrativa, e nessa revisão integrativa ela tinha 5 ensaios randomizados, 2 não randomizados e o resto de estudos observacionais. Aí eu usei o ROB 2.0 para os ensaios, para avaliar a qualidade, mesmo não fazendo a meta-análise, eu usei o da Joana Brinks para não randomizado e usei um que chama Axis, que é para estudo observacional, mas tem vários, tem, por exemplo, o CASP, que é para estudo quant, para estudo quali, né, ele tem 2 versões que você analisa, faz a avaliação metodológica. Então, a Open Science, ela é uma plataforma nova, né, e o que eu percebo nela é que não volta com considerações sobre o meu protocolo, né,
eles dão DOI, né, é uma produção científica, não é um protocolo publicado, como eu publicar numa BMC, numa BMJ, que essas revistas também aceitam protocolos bem feitos, a gente consegue publicar em revistas, mesmo na Systematic Reviews, né. Para nós hoje, que o nosso dinheiro está muito baixo, fica caro, mas se você tiver uma equipe aí com 6, 7 pessoas que toparem, dá para fazer uma publicação legal e depois fazer a revisão final, né, são 2 publicações. A Open Science, assim, ela ainda é muito nova entre os revisores, então eu acho que esse é o temor, né, dela não ser bem aceita em algumas revistas muito renomadas. A Próspero, ela já é consolidada e ela está ligada a uma universidade. Depois entrem na Open Science, ela é uma plataforma parecida com a Equator, que ela quer aumentar a transparência e a visibilidade das pesquisas, para que a gente consiga fazer coisas que não sejam repetidas. Então, Jennifer, eu não tenho muita certeza para falar o que você tem para fazer. O que eu tenho feito com os meus alunos, quando o tempo, eu tenho 20 meses, 18 meses para fazer uma dissertação de mestrado, com essa época agora da pandemia, a Próspero está demorando. Se é Covid, ela responde para... Agora nem Covid mais, mas era Covid, ela respondia para a gente em 15 dias, porque eles fizeram força-tarefa. Agora nem Covid mais eles estão respondendo, e eles não estão mais se responsabilizando, eles estão aprovando, mas eles estão deixando claro que não conseguiram, pelo dado volume, eles não estão conseguindo fazer uma análise criteriosa. Acho que a Girlane quer fazer uma pergunta, fica à vontade. Boa tarde, professora. Queria parabenizar pelas informações, um momento muito rico. Aprendi bastante coisa hoje, mas o que eu queria falar era sobre a revisão integrativa que a senhora falou. Eu participei de um encontro recentemente e uma das professoras falou que estava realizando agora revisões, e dentro da revisão ela estava incluindo outros artigos de revisões. E eu falei que isso não era comum na minha prática, nos treinamentos que eu tinha participado, e eu fiquei com bastante dúvida em relação a isso, e ela afirmou que era possível. Eu gostaria de tirar essa dúvida, colocar artigos de revisões dentro de um estudo de revisão e integrativa. Só, assim, pelo método, né, se a gente olhar o método, o que preconiza o método, o único que permite isso é a revisão de escopo, né, a revisão de escopo, ela permite qualquer tipo de inclusão de material publicado, e geralmente revisão de escopo a gente faz de um assunto muito novo. Por que eu vou deixar, para deixar bem claro para você, tanto a revisão sistemática, você tem revisão sistemática de revisões, que chama overview de revisões sistemáticas. Uma das fases da revisão integrativa é você avaliar a qualidade dos estudos, a qualidade metodológica dos estudos, né, e a gente tem tentado trazer esses instrumentos para melhorar o rigor. Quando eu já tenho um estudo sintetizado, como é que eu avalio as características iniciais desse estudo? Então, quando uma vez, acho que foi 2011, o professor Guyton Gordon, que é um professor da McMaster, que trabalha só com métodos de revisão e ensaios clínicos, ele falou assim, e a professora Alba de Senso, que eu acho que agora ela é aposentada, é uma enfermeira, eles, de forma alguma, eles falam assim, ó, você está, quando você põe uma revisão, você não consegue trazer para o método a característica inicial do estudo. Apesar de eu ter visto que a Jan publicou uma revisão, que para mim era uma revisão de escopo, ela chama de revisão integrativa, com revisão de literatura. E ela fez até a análise com o CASP de Quant e de Quali. Eu não acho correto, e se vem para eu dar o parecer, eu explico dessa forma, ela fere uma das fases do estudo. Então, estudo secundário não entra em revisão integrativa e nem em revisão sistemática.
Se é uma revisão de escopo, ou se é uma revisão, uma overview de revisões, aí é outra história. Você está propondo um outro método. Não sei se eu te respondi. Sim, professora, muito obrigada. Foi isso mesmo que eu questionei, que eu não entendia um estudo secundário dentro de uma revisão integrativa ou revisão sistemática. Muito obrigada. Tá. Tem uma pergunta sobre, se vocês olharem para o fluxograma novo, a gente não pode misturar a literatura cinzenta com as bases de dados, tem que estar separado. E eu acho que o Open Gray, eu acho que não dá para exportar mesmo, você tem que fazer manual. Dentro dele, você tem que fazer, tá? Mas se você olhar, e o Google Scholar, o que a gente faz? Aparece um número muito grande de estudos, né? A gente lê os primeiros 100 estudos, e aí, desses 100 estudos, a gente inclui ou não, porque às vezes, nesses 100 primeiros estudos, vai ter estudos que estão na PubMed. Por que eu trabalho com literatura cinzenta? Porque às vezes eu posso ter um ótimo artigo, vou falar para vocês, uma revista, o Jornal Brasileiro de Transplantes não é uma revista indexada em base de dados alguma. E o Google Scholar pega ela. Então, se ela tiver um estudo que a gente sabe que, infelizmente, na pesquisa ainda, a gente tem uma tendência dos pareceristas e das revistas a publicar o que a gente não deveria, mas ainda chama de um resultado positivo para a sua hipótese de pesquisa. Se eu tenho um resultado negativo, né, eu não consegui provar a minha hipótese, eu não tenho uma aceitação muito grande daquele estudo, e daí eu mando para 1 milhão de revistas, eu recebo tanto não que eu acabo desistindo, ou eu diminuo a expectativa do tipo de revista. Por isso que a literatura cinzenta ela é muito boa, porque um estudo pode mudar toda a resposta de uma efetividade de uma meta-análise, tá? Então, são coisas muito discutidas, tem pessoas que são editoras de revistas, e aí eu posso discutir com eles, que são pareceristas, que falam assim, mas se não passou por o crivo de uma revista, não tem qualidade. Eu não acredito dessa forma. Renata pesquisadora, professora, eu posso fazer coisa com excelente qualidade, mas eu não tenho um resultado que tenha interesse para aquela revista divulgar, porque não é, a gente sabe que infelizmente, a gente tem política para tudo, e a revista também tem política para ter uma maior visibilidade, uma maior citação, então, são escolhas que a gente faz, por isso que eu acho que a gente tem que colocar, e a Cochrane, ela deixa isso muito claro, né, que foi a discussão que a gente teve há pouco tempo atrás do P significante, se é P significante, eu estou fazendo, estou dando injeção de ar, mas, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa interpretação da pesquisa, e eu acho, assim, que para a formação de um mestrando, fazer uma revisão, eu adoro fazer com os meus mestrandos, apesar de me deixar louca, porque não é simples, porque tem que ter característica, mas a formação do aluno em relação a delineamento de pesquisa, avaliar a qualidade metodológica, validade interna e externa, para o aluno é sensacional. Então, acho assim, quem não fez, façam, invistam, porque vale a pena. E é uma coisa maluca, assim, porque vai mudando muito rapidamente, como tudo, né, gente? É uma coisa que não está ficando estática, por conta que eles falam, por exemplo, o pessoal da Cochrane fala que vai ter um computador que vai ler, você vai pôr o artigo lá e ele vai extrair o comando que você der para ele, né? Eu não duvido, tá tudo tão rápido, né? Mas sempre vai ter que ter um humano para dar o comando certo, né? Porque todo comando errado vai achar uma resposta errada. Acho que é isso, Rê. Eu agradeço novamente o convite, adoro falar sobre isso, ficaria aqui horas, e o que precisarem, ou na minha disciplina, ou no meu e-mail, eu me coloco à disposição.
Renata, muito obrigada. Nós, em nome do Senapec, eu agradeço mais uma vez a sua colaboração, sua participação conosco, e comunico a todos que a aula da professora Renata ficará disponível no canal do YouTube da escola, então quem, né, quiser retomar, né, pegar a aula e assistir mais uma vez, divulgar para os colegas que não puderam estar presente hoje, então será muito útil para todos. Muito obrigada mais uma vez, Renata, e contamos com você sempre, tá bom? Um abraço. Eu que agradeço, tchau, obrigada. Obrigada, Lilian, por toda a assistência aí, viu? Imagina. Obrigada. Um abraço. Abraço.